E aí pessoal, como é que vocês estão aí, gente? Tudo bem? Então, estou gravando esse vídeo aqui, que é depois das eleições, né, do primeiro turno. Eu achei interessante um tema legal assim de se abordar. A questão da política, tem gente que fala que detesta a política, tem nojo de política, mas a política está nela, né? É igual o ar, não tem como você ficar livre, né, da política. Não tem como. Se você está nesse mundo, você está na política. Se você fala que não gosta de política, você tem uma política de não gostar de política. Só aí você já está tendo uma opção, né? Exercendo uma política de comportamento, política comportamental, de não querer se envolver com política. Parece um paradoxo, mas é assim mesmo, cara. Gente, muita gente perguntando assim, poxa vida, se tivesse uma terceira via para a gente poderia pensar no caso de votar, de optar por essa terceira via, né? Aí eu pergunto para as pessoas assim, mas gente, desde quando vocês me apresentam então a primeira via e a segunda que eu não conheço? Desde quando o Brasil tem primeira via e segunda via, gente, para se cogitar de se optar por uma terceira? Gente, primeira via e segunda via é a mesma coisa do que aquele ditado do se correr o bicho pega e se ficar o bicho come, né? Eu sou homem, não tem um negócio, e como sou, né? Tem aquele negócio, aquela musiquinha, é mais ou menos isso. Não tem escapatória. Eu sou uma pessoa que, assim, as pessoas podem achar isso cedo demais para pensar assim, que eu sou novo demais para pensar assim, mas eu sou, assim, meio desiludido com essa questão de política, né? Eu sou meio adepto daquele, quando eu falei no início do vídeo lá, de não se envolver com política. Tem essa política de não querer me envolver com política, pensar muito nisso, porque depois de 40 e tantos anos, gente, sabe o que é você estar completamente já desgastado? Você não consegue ver, assim, o Brasil, acho que isso já está entranhado no povo brasileiro, no nosso gene, né? Gene, que eu falo, que tem gente que fala gênesis, né? Eu quero falar gene, que é o que compõe, né, a nossa molécula do nosso corpo, né? Não é gênesis, né, igual muita gente fala, e nem muito menos genes, que eu ouço falar também, né? Então, eu acho que já está já incorporado no gene brasileiro essa questão, acho que já veio, é cultural, né? Nossa, né? Da corrupção e da... Então, eu acho que não tem para onde correr, tudo é farinha do mesmo, para mim é tudo farinha do mesmo saco, gente, entendeu? As diferenças que tem, no final das contas, chega lá no final das contas, dá no mesmo. Entendeu? Pode ser que um seja melhor do que o outro em determinado ponto aqui, mas o outro em determinado ponto. Mas chega lá no final das contas, lá é tudo. Depois você se desilude, acaba se desiludindo, como eu me desiludi, entendeu? Para mim, eu não acredito mais em via nenhuma, muito menos terceira via, né? Eu acredito. Aí você pergunta, pô, mas você acredita no Brasil? Eu acredito que o Brasil possa melhorar, mas eu não acredito que o Brasil não vá se tornar nenhuma potência mundial nunca, por causa do aspecto cultural nosso, né? Que já está entranhado na nossa cultura, já começou errado desde o início, já começou. Se você vai pegar um historiador aí, começar a explicar para você, você já vê já o cambalacho desde o início, diferente dessas potências aí, que são países já velhos, né, em relação ao Brasil, e países desenvolvidos, né? Você pega uma Dinamarca da vida aí, que eu fiquei sabendo de um colega meu, que foi trabalhar lá, e ele começou a reparar que o cara colocava o carro
mais distante da onde ele teria que bater o ponto. Ele chegava mais cedo, ele era um cara que chegava mais cedo que todo mundo, e por incrível que pareça, em vez dele colocar o carro perto do ponto, ele colocava o mais longe possível. E esse brasileiro, que é colega do colega meu, começou a reparar. Falou assim, fulano, até que ele chegou e perguntou, falou assim, fulano, é norueguês essa pessoa, que o condutor do veículo. Aí perguntou, eu tô reparando que você chega sempre cedo. Quando eu chego aqui, o seu carro já está aqui. E você coloca o carro lá atrás, lá no final. Lá. Por que você coloca? Aí ele explicou, não, porque não sou eu não. É todo mundo. Aqui é um costume nosso. Porque a gente dá preferência para as pessoas que estão chegando atrasadas. Então as pessoas que chegam atrasadas, a gente subentende que elas têm a preferência das vagas, né? Colocar a vaga mais perto do ponto e assim bater o ponto e não perder o ponto. Agora você olha o nível de civilidade, gente, de pensar no outro. Quando que isso, agora eu passo para vocês, quando que isso vai passar na mente de um metalúrgico brasileiro? De encostar o carro mais longe para beneficiar aquele que está chegando atrasado, pensando naquele que está chegando atrasado. Quando que nós seremos primeiro mundo? Isso é primeiro mundo, é uma mentalidade de primeiro mundo. Quando que nós pensaremos assim? Nunca, nunca, né? Então eu acho que o Brasil pode melhorar, mas primeiro mundo, não. Primeiro mundo não acredito, não. Tem a questão das minorias, gente. Tem gente que você vê a quantidade de pessoas que eu fiquei espantado com essa crise artística aí, o meio artístico, os atores, os artistas perdendo empregos, né, fixos, né, tudo agora é por obra certa, né, essa plataforma Extreme, né, agora é por obra certa. Então aqueles grandes contratos todos foram fulminados. Isso trouxe uma crise, todo mundo sabe disso, para a classe artística e principalmente na principal emissora do nosso país. Muita gente está desempregada. Você viu que todo mundo se candidatou, gente. Quer dizer, passa a ver a política como um meio de sobrevivência, de sustento, né? E em tese a política não é para isso, não seria para isso. Em tese, um cargo eletivo seria instrumento de viabilização de um bem coletivo. Seria isso. O cargo coletivo nada mais lógico pensar de que é um instrumento para viabilizar o bem coletivo. E as pessoas usam isso como o quê? Como cabide de emprego. Então, enxergam mais isso como o já que, né? É o já que, né? É o famoso político já que. Já que eu não sou mais artista, eu vou tentar ser político. Então ele vai se enveredar para ir para o caminho da política. Já que eu não saí do esporte, ou então eu estou velho para o esporte, eu vou tentar ser político também, né? Já que eu saí do jornalismo, vou tentar ser... Todo mundo vai enveredar para o caminho da política. Aí você viu agora essas últimas eleições, você nem acredita. Religião nem se fala, tentar misturar religião com política já não dá certo, já não é de hoje, né, gente? E você vê lá não é bom nem falar, porque você tem embrulha até o estômago, né? Pedindo voto lá, pessoas da religião ali pedindo voto. Eu acho que não tem nada a ver aquilo ali, entendeu? E das minorias, gente, a questão das minorias, a defesa das minorias, dos direitos das minorias. Eu acho que há uma confusão, as pessoas não entendem o que na verdade é direito da minoria. Primeiro, as pessoas não sabem nem direito o que são as minorias, né? Minorias no país hoje, quando a gente fala em direito das minorias, quem são as minorias no país hoje, gente?
São quem? São os negros, são minoria, né? Os, agora tem que falar afrodescendente, porque senão está errado você ter ser preso, né? Os afrodescendentes são agora tem os homossexuais, agora tem aquela sigla de letras, né? Que agora nem dá nem para decorar, porque são tantas agora, né? LGBTQI mais YZ, agora vai por aí afora. Aí. Minoria também, né? Tem a questão dos indígenas, os indígenas também são minorias, então tem muita gente que se elege à custa dessas minorias, gente. São pretensos representantes dessas minorias. Só que as pessoas não entendem o que é ser minoria num país como o Brasil, continental, onde tem miscigenação de raça, uma diversidade para tudo quanto é lado. Né? Então, a minoria, ela tem que botar na cabeça que ela vai ser minoria sempre, que sempre ela vai ter que se curvar à vontade da maioria. Isso é o princípio basilar da democracia, que é o nosso sistema de governo, que a gente adotou, que a nossa Constituição adotou, né? Que é uma Constituição democrática, o Estado nosso é democrático. Então, o que é democracia? É fazer a vontade da maioria. A maioria é o que determina. Então, se você é minoria num país em que a maioria pensa contrariamente de você, entendeu? Você tem duas situações aí, entendeu? A primeira, a lutar pelo seu direito de minoria. Minoria, vamos supor que você seja muçulmano, vamos colocar assim, você seja muçulmano, e lá no seu emprego, lá numa indústria, o seu patrão não deixa você fazer, os muçulmanos têm aquela oração lá, né? Chega uma determinada hora lá que eles têm que fazer, né, uma oração, né, colocar tipo um tapete lá, de se prostrar e fazer a oração. Mas vamos supor, pode ser que o patrão dessa pessoa aí não aceite isso. Então, se você é uma minoria dentro de um país cristão, que a nossa nação, a grande maioria é católica, todo mundo sabe disso, né? É católica e cristã. Se você é muçulmano e tem essa prática e está tendo problema com o patrão, você tem que procurar os direitos humanos para que te assegure o direito de você poder fazer essa oração. Você tem esse direito. Ou a outra opção é você mudar de país para um país muçulmano, porque lá você vai pertencer à classe da maioria. Não vai ter problema nenhum, entendeu? Outra coisa também que ilustra bem, gente, vamos supor que eu sou adepto, eu faço parte de uma minoria naturalista, que também são minoria aqui no país. Eu sou naturalista e quando eu vou à praia, eu tenho o costume de tirar a roupa e ficar nu. Entrar dentro é dose, né? E entrar no mar pelado, nu, completamente pelado. E eu sou minoria, então eu posso lutar por esse meu direito? É claro que pode. Se você é minoria, você tem o direito. Você tem o direito de exigir do Estado reserve uma praia de nudismo para você e coloque lá uma placa lá que todo mundo saiba que ali para adeptos do naturalismo, né? São para uso dos naturalistas, né? E você vai para lá. Agora você não tem direito de ir em qualquer praia e sair aí peladão. E lá na praia lá da Barra da Tijuca, lá e ficar pelado, falando que você tem o direito, porque você é pertencente da minoria, de uma classe minoritária. Lógico que não, você entende? Então é esse o raciocínio, gente. Você não pode querer exigir
A minoria não pode querer exigir que a maioria se adapte a ela. É o contrário. É você que é a minoria que tem que se adaptar ao que a maioria acha. Entendeu? Desde que se assegure o direito de você exercer a sua atividade, o seu pensamento, o seu comportamento enquanto minoria. Mas você não pode exigir que todo mundo haja conforme você. Porque todo mundo é a maioria. Entendeu? Então as pessoas fazem muita confusão disso, gente. Muita confusão. Você pegando o exemplo do naturalista, ele acha que pelo fato dele ser minoria, entendeu? Ele tem o direito. Ele tem o direito de que todas as pessoas olhem aquilo ali como se fosse uma prática comum. Ah, ele é naturalista, é por isso que ele está ali, então não vou olhar não. Claro que não, gente, tem que pegar lá, chamar a polícia, botar no camburão e ir lá para ir preso. Porque eu tenho o meu direito de não querer ver e nem que minha filha veja aquilo ali. O meu direito, direito esse que é maioria. Meu direito de maioria. Como é que fica? Então, a minoria tem que sempre se fazer essa separação, esse adendo. Ela tem o direito dela enquanto minoria. Entendeu? Não exigir que a maioria se adapte a ela. Toda a maioria, toda a coletividade se adapte ao modus vivendi dela, conforme ela vê o mundo. É o contrário, tá? Ela pode exercer o modus vivendi dela, o Estado tem que assegurar, mas ela tem que se adaptar ao que a maioria, ao modus vivendi da maioria. Ao contrário, ela que vai ter que se adaptar ao modus vivendi. É assim que é a interpretação dos direitos humanos, gente. E não esse imbróglio aí que as pessoas fazem aí, entendeu? E que dá um monte de confusão, tá? Sem tomar partido. Até porque eu não tenho nenhum tipo de preconceito. Mas, parada gay sempre tem problema. Sempre vai ter problema. Por quê? Porque a maioria dos ativistas, não estou falando dos gays não, eu estou falando dos ativistas, os ativistas que são problemáticos. A maioria dos ativistas fazem essa confusão. Eles querem ser reconhecidos, que o Estado reconheça o direito da liberdade de orientação sexual deles, entendeu? Mas quer que a maioria se adapte ao modus vivendi dele. Então sai na rua, na parada gay, fazendo um monte de... A gente sabe lá as coisas... Quem passa por uma parada gay sabe o que eu estou falando. Sai fazendo um monte de besteira lá, entendeu? Já teve cara até de deboche de religião aí, entendeu? Que eles fazem. Fazendo um monte de coisa, um descalabro, entendeu? E passa a exigir que isso seja encarado como coisa comum. É justamente o contrário do que eu estou explicando aqui para vocês. Eles querem que a maioria se curve ao modus vivendi deles. E não é assim. Eles que têm que se adaptar ao modus vivendi da maioria, que é o quê? Que é heterossexual. Entendeu? Mas que eles têm o direito de manifestar a orientação sexual deles, é lógico que tem. O Estado tem que garantir ali meios ali, entendeu? Eles não ter leis que protejam eles, entendeu? Leis que municipais, espaços que garantam ali bares específicos para o público deles, eventos específicos ali para o público deles, ali fechado, que se você ir lá, você sabe que é para o evento dele, diferente da parada gay, que é uma coisa imposta para todo mundo, para o mundo inteiro ver, entendeu? Para a coletividade, para a maioria inteira ver,
Entendeu? O Clodovil mesmo já falou isso, gente. O Clodovil arrumou um rolo terrível uma vez numa parada gay, porque ele não admitia isso. Ele não admitia que ele sendo gay, olha que ele defendia como ninguém a minoria dele, né, de homossexual, mas ele defendia que isso não pode ser imposto como se fosse maioria. Não pode ser assim, do jeito que eles fazem. Ele foi vaiado lá na parada, nunca mais foi chamado lá para ser representante lá, homenageado lá. Entendeu, gente? Então, isso aí é uma questão que eu acho que é bastante relevante e que merece atenção, que muitas pessoas fazem confusão e que de repente pode elucidar aí, né? As pessoas podem se conscientizar, né? Se alguma pessoa pertencer a uma dessas classes de minorias, os direitos que lhes são conferidos, né? Se situar melhor e saber reivindicar melhor, né? O seu próprio direito, né? E pedir agora a Deus, né? A orientação a Deus que intervenha agora nesse segundo turno, para que faça o melhor para o nosso país, né, gente? Para que nosso Deus, que o Espírito Santo venha, né, e guie o futuro do nosso país, né? Que guie cada cidadão ali, tem discernimento de fazer na hora ali do voto ali, o que for, não vou dizer nem melhor, mas o menos pior para o nosso país, né? Então, gente, eu já está com um tempo já um pouquinho já mais elevado, eu vou encerrar esse vídeo de hoje aí, né? E vamos ficar aí, vamos aguardar um próximo, se Deus quiser aí, que deve ser depois segundo turno aí das eleições. A gente faz aí um comentário também sobre o resultado final. Tá certo? Um abraço para todos aí e fiquem com Deus.